Olá, graça e paz. Jesus, o Eu Sou, no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 26, nós lemos assim: Eu sou eu que falo contigo. Para que vocês compreendam essa expressão, Jesus, o Eu Sou, no Novo Testamento, deixe-me voltar com vocês a algumas centenas de anos atrás, antes de Jesus nascer. O povo de Israel, que havia sido escolhido pelo próprio Deus para divulgar o seu nome na face da terra, estava escravizado no Egito. Deus chamou Moisés e mandou que ele tirasse o povo dele do Egito. Moisés disse assim para o Senhor: No Egito existem vários deuses, Ra, Shor, Esculápio. Quando eles me perguntarem qual foi o Deus que me enviou, o que eu direi? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga que o Eu Sou te enviou. Meus queridos irmãos, eu particularmente creio que quando Moisés ouviu essa afirmação do próprio Deus, nasceu uma dúvida na cabeça de Moisés. Eu sou quem? Eu sou o quê? Porque quem é alguma coisa. Essa frase pede automaticamente um complemento. Essa pergunta ecoou por centenas de anos sem resposta. E todas as vezes que o povo lia nas Escrituras Sagradas que o Deus de Israel era o grande Eu Sou, naturalmente eles se perguntavam entre si: Eu sou quem? Eu sou o quê? Mais de 2000 anos se passaram. Nasceu na cidade de Belém o Emanuel, Deus conosco. E esta frase ficou completa em Cristo, porque quando ele andou aqui na terra, completou essa declaração de Deus sobre Eu Sou, dizendo à mulher samaritana, por exemplo, em João 4:26, Eu sou eu que falo contigo. Quando os soldados na prisão de Cristo perguntaram: És tu o Cristo? E ele diz: Eu sou. Há tanto poder em suas palavras que os soldados caíram por terra. Jesus completou essa afirmação de Deus várias vezes dizendo: Eu sou o Messias que haveria de vir. Eu sou a fonte de água viva, e quem beber dessa água jamais terá sede. Quando conversou com a mulher samaritana. Eu sou o pão da vida. Deus mandou Moisés dizer a Faraó que ele era o Deus Eu Sou, e essa afirmação parecia incompleta. Jesus é o único que completa a própria afirmação de Deus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e aquele que vier a mim não andará em trevas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus disse no Antigo Testamento: Eu sou, e esta frase parecia inacabada. E Jesus agora completa esta frase dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E termina essa série de declarações sobre Eu Sou, dizendo no Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hoje falaremos sobre a primeira declaração de Jesus, dizendo Eu sou no Novo Testamento. Eu sou eu que falo contigo. João 4:26. Em que contexto Jesus fez essa declaração? Eu sou eu que falo contigo. Em sua conversa com a mulher samaritana. Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana, tem como objetivo principal resolver traumas interiores que essa mulher tinha na sua alma. O que é um trauma? O dicionário Globo define assim: um conjunto de perturbações físico, mental ou moral. O que é um trauma? São perturbações da mente por causa de um determinado acontecimento. Você diz, Pastor Carlos, por que essa mulher está traumatizada? Por 3 razões. A primeira, ela era mulher. A mulher na sociedade judaica
era profundamente desprezada. Essa mulher é desprezada, rejeitada, simplesmente porque nasceu mulher numa sociedade machista e preconceituosa. A segunda razão, ela era samaritana. Os samaritanos eram considerados profanos, impuros e imundos. Judeu não falava com samaritanos. E nos dias de Cristo, esse ódio entre judeus e samaritanos estava no auge. Por que surgiu esse ódio? Os samaritanos eram descendentes das 10 tribos que formavam o Reino do Norte. Os irmãos devem se lembrar da história. O povo de Israel era formado por 12 tribos. 10 tribos formavam o Reino do Norte e 2 tribos formavam o Reino do Sul. Como cresceu este ódio? O reino da Assíria invadiu o Reino do Norte, tirou os descendentes do Norte e levou para outra região. Trouxe povos de outras regiões para habitar o Norte. Os samaritanos eram descendentes da mistura desses povos trazidos pela Síria de outra região com os remanescentes do Reino do Norte. Em segundo lugar, os samaritanos eram proibidos de adorar a Deus em Jerusalém. Por isso, eles construíram um templo em Gerizim. E em terceiro lugar, a construção desse templo no Monte Gerizim acirrou ainda mais o ódio entre os judeus e samaritanos. Os insultos eram comuns entre esses dois povos. Esta mulher era samaritana e estava diante de Cristo, que era judeu. Quando ela viu Jesus no poço onde ela ia pegar água, ela deve ter dito: é agora. Porque esta mulher é traumatizada. Em terceiro lugar, ela tinha uma vida moral duvidosa. Ela já tivera 5 maridos ou casos com 5 homens e estava no 6º. E Jesus, meus queridos irmãos, neste diálogo com esta mulher samaritana, ele traz à tona esses traumas interiores e trata dessa pobre mulher. Eu vejo uma semelhança muito grande entre os traumas dessa mulher com os nossos traumas nos dias de hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade sofrida, massacrada pelo capitalismo selvagem. É um mundo que se aproxima cada vez mais do fim. E o diabo sabe que o seu tempo é curto. Sabe que já está derrotado. Mas um inimigo derrotado e encurralado é mais perigoso do que um inimigo comum. A Bíblia diz que o diabo governa este mundo. É ele quem monta a estrutura política, social e econômica desse planeta. Sabem por que eu estou dizendo isso? É porque a maioria dos nossos traumas vem desse esquema que está montado aí pelo próprio inimigo. O cara é pequeno empresário, pequeno comerciante, tem um pequeno negócio, com certeza está amedrontado diante das grandes parcerias e fusões que acontecem. São os grandes grupos e grandes países tentando sufocar os menores. O cara tenta espernear para ficar em pé e os traumas vão crescendo cada vez mais. São os trabalhadores que não têm nenhuma segurança no seu trabalho. É a mulher que na noite de núpcias descobre que se casou com um crápula. Vai correr para onde? É o cara que descobre que está casado com uma aproveitadora. Os motivos estão por toda parte. E talvez você esteja traumatizado por tudo isso. Quer ficar em pé na presença do Senhor e não consegue. Você diz: Pastor Carlos, eu quero me levantar na presença de Deus, mas não estou conseguindo. Nós estamos diante de uma mulher que é traumatizada na alma por causa da sociedade. Ela não tem para onde fugir e já se acomodou a esse sistema. Ela está escravizada e não consegue se libertar. E as cadeias que prendem essa mulher são cadeias do espírito do mal. Não há correntes nem grades, mas ela está presa. Essa é a situação de muitas pessoas que eu conheço.
Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Evangelho de João 4, versículos 7 ao 9. Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana, resolve os traumas dessa mulher. Vamos ver nesse diálogo como Jesus curou as feridas interiores dessa mulher e vamos tentar colocar em prática em nossas próprias vidas. Mudaram-se os enfermos, mudaram-se o ambiente dos enfermos, mas a causa dessa enfermidade continua a mesma: o pecado. E o remédio também continua o mesmo: Jesus. Em primeiro lugar, a primeira atitude de Jesus foi pedir água para essa mulher. "Dá-me de beber." Jesus, depois de uma longa caminhada, chegou perto do poço de Jacó, muito importante naqueles dias. E quando essa mulher se aproximou, ele não se preocupou com o que as pessoas diriam sobre o encontro dele com aquela mulher em local ermo. Muito estranho naqueles dias. E além disso, uma mulher de vida duvidosa. Ele olha para a mulher e diz: "Dá-me de beber." A mulher se espanta com a atitude de Jesus, esperava tudo, menos isso. Talvez essa mulher nunca tenha sido tratada com gentileza, com educação por um judeu. Quando Jesus pede água para essa mulher, ele queria resgatar um valor dentro dela que já havia se perdido há muito tempo. A cultura dessa sociedade havia feito essa mulher perder a identidade dela. Ela era mulher samaritana de vida duvidosa. A pior coisa na opinião de alguém naqueles dias. 3 itens que destruíram os valores interiores dessa mulher. Ela era mulher de vida duvidosa e era samaritana. Mas Jesus, quando pede água para essa mulher, está mostrando a identidade dela como pessoa. Ele está resgatando a identidade dela como gente. Nesse primeiro diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, ele resgata valores perdidos dentro dela e mostra esses valores para essa mulher. Se você está com a sua identidade desvirtuada, mudada, tantas coisas aconteceram em sua vida que você nem sabe mais quem você é. Você não se sente mais útil para o reino de Deus. Você se acha pecador demais para entrar no céu, pois ouça a voz do Senhor dizendo: o seu caso tem jeito. Ele está diante de você dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas precisam de alívio para sua alma? Não consegue mais se alimentar corretamente. Come demais ou de menos, não consegue mais dormir em paz, não consegue ter uma vida normal, não consegue ter paz na sua própria alma. Jesus se interessa por você e diante dele você tem valor. Em segundo lugar, Jesus leva essa mulher a sentir necessidade de Deus. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. É como se ele dissesse assim: mulher, a sua necessidade não é só vir aqui, pegar água e beber, não. A sua necessidade não é só adquirir os materiais básicos para a sua vida material, não. A sua necessidade espiritual não é só praticar um mero rito religioso. Irmãos, quantas pessoas têm uma necessidade espiritual que nem sabe o que é? Jesus quer que essa necessidade espiritual seja identificada como sede de Deus. Eu converso com tantas pessoas no meu dia a dia que dizem para mim como é bom praticar uma religião. Outro dia, um me disse:
Eu benzo as pessoas. Você é pastor, não importa. O importante é fazer alguma coisa. É a necessidade de cada um. Mas cada um vai à sua religião e sai de lá, às vezes, pior do que entrou. Necessidade espiritual tem nome. É sede de Deus. A sua alma precisa de Deus. Mas enquanto você não chegar para Ele e dizer: Senhor, eu confesso a Ti os meus pecados. Eu peço perdão pelos meus erros. Você pode praticar o ritual mais bizarro possível que não vai resolver o seu problema. Em terceiro lugar, Jesus mostra que a necessidade desta mulher pode ser satisfeita nele. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. É como se ele dissesse assim: você fica aí preocupada com coisas materiais, mas essas coisas materiais não podem satisfazer a sua vontade. Isto é, o que você realmente precisa é dessa água viva que só Ele pode lhe dar. Em quarto lugar, Jesus cura os traumas interiores dessa mulher. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4, 15 ao 17. Vejam que Jesus não aponta os problemas dessa mulher no início desse diálogo, mas desperta nela um desejo de saciar a sua sede espiritual. E somente quando ela se interessa em ter essa sede espiritual saciada, Jesus toca na ferida. Chama o teu marido. Jesus, o eu sou do Novo Testamento, ego eimi, transformou completamente a vida dessa mulher, a ponto dela dar os primeiros frutos para o reino de Deus imediatamente após esse diálogo. Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. É isso que ele faz comigo e com você, quando nos rendemos completamente a ele. Quem se diz seguidor de Cristo e ainda vive necessitado espiritualmente, algo está errado na vida dessa pessoa. Porque essa fonte de água viva, que é Jesus, jamais deixará alguém ter sede novamente. Depois de tudo isso, a mulher ainda não compreendeu o que Jesus queria dizer. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 15, nós lemos assim: e a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Ela tem interesse, mas algo impede essa mulher de compreender palavras de vida eterna. Embora ela estivesse olhando e vendo o Senhor, há uma muralha que impede essa mulher de ter uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. O que impede esta mulher de ser alcançada pela palavra do Senhor é que, embora ela tenha avançado nesse diálogo com Jesus, ela ainda não foi completamente liberta desses traumas interiores. Mas Jesus jamais fará uma obra incompleta. Após um diálogo significativo sobre adoração e a revelação de Deus como Espírito, ela está preparada para saber a identidade de Jesus. Eu sou eu que falo contigo, o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade. A expressão eu sou é uma das mais poderosas e significativas que Jesus usou para se referir a si mesmo no Novo Testamento.
Em grego, a expressão eu sou, dita por Jesus no Novo Testamento, é traduzida como ego eimi. Esta frase é usada em vários contextos nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, para destacar a identidade e a natureza divina de Jesus. Ego eimi pode ser traduzida literalmente como eu sou, e é uma referência direta à declaração de Deus a Moisés em Êxodo 3:14. Êxodo 3, 13 ao 14, nós lemos assim: Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, onde Deus diz, ego eimi, significando eu sou o que sou. Jesus se apresenta aqui em João 4:26 para a mulher samaritana como eu sou eu que falo contigo. Uma das expressões mais poderosas e significativas que Jesus usou para se referir a si mesmo no Novo Testamento. Ele é para essa mulher samaritana, sedenta e com sede insaciável, a fonte de água viva. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele terá para oferecer, porque o Espírito Santo dará forças para isso. E mudou completamente a vida dessa mulher. Primeiro, ele valorizou o potencial dessa mulher, independente dos seus pecados, quando ele disse, mulher, dá-me de beber. Em segundo lugar, Jesus despertou nessa mulher uma necessidade de Deus. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Em terceiro lugar, Jesus mostra que a necessidade dessa mulher pode ser satisfeita nele. E em quarto lugar, Jesus cura os traumas interiores dessa mulher. Eu não sei qual é a sua situação, mas vá até Jesus. Ele tem muito mais do que você precisa e deseja. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.